Olá, tudo bem? Nós estamos aqui nessa situação atípica, né? Todo mundo dentro de casa, as aulas foram suspensas e a gente está tentando gravar esse vídeo para que você que gosta de matemática, que quer aprender um pouco mais, possa aproveitar essa situação que estamos vivendo e com isso a gente possa crescer também, aproveitando o que está acontecendo para melhorar o nosso aprendizado de matemática. Vocês estão ouvindo aí muito sobre a palavra pandemia. Pandemia tem um significado muito interessante, para não dizer trágico. Pandemia significa que uma doença infecto-contagiosa perdeu o controle e está contaminando diversas pessoas em diversas partes do mundo, e é necessário que as autoridades façam prevenções e medidas para que essa doença seja controlada. É interessante que a pandemia ela cresce de acordo com um modelo matemático chamado de crescimento exponencial. E a gente quer aproveitar esse tema para mostrar para você como é importante a prevenção para que nós barremos esse crescimento. De onde vem então esse modelo de crescimento exponencial? Para a gente entender isso, nosso povo aí do nono ano, para quem esse vídeo está sendo destinado, nós vamos recordar uma operação chamada de potenciação. A potenciação surgiu da multiplicação. E para você entender isso, a gente pode dar um exemplo que não tem nada a ver com coronavírus, né? Imagine a seguinte situação: em um condomínio há 5 prédios. Cada prédio com 5 andares, cada andar com 5 apartamentos, cada apartamento com 5 janelas. Para saber o total de janelas que tem nesse condomínio, nós temos que fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá um total de 625 janelas. A potenciação é uma multiplicação com fatores iguais. Vocês estão observando aqui que 5, 5, 5, 5 são os fatores e o produto 625. A potenciação é uma escrita abreviada na qual nós colocamos o 5 e a quantidade de fatores, que são 4, aqui em cima do 5, totalizando então 625. O 5 agora chama-se de base, o 4 chama-se de expoente, daí vem o nome crescimento exponencial. E o 625, que na multiplicação era chamado de fator, agora na potenciação nós chamamos de potência. Ok? Você está relembrado então de que a potenciação é uma multiplicação com fatores iguais. Assim, se eu tenho 2 elevado a 5, eu não estou fazendo 2 vezes o 5. Eu estou fazendo 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá um total de 32. Bom, agora você deve estar se perguntando assim, mas o que tem a ver isso com o coronavírus? Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Nas minhas aulas de ciência, tem muito tempo, eu me lembro que um vírus é um micro-organismo que invade uma célula, rouba um material que tem lá dentro para se reproduzir, e com isso ele destrói aquela célula. Aí está então a razão do perigo desse micro-organismo dentro do corpo. Imagine que nós tenhamos um micro-organismo hipotético, já que eu não sou biólogo, que ele consiga entrar numa célula, destruir a célula em um determinado instante e a partir daí se transformar em 2 vírus. Um vírus entra numa célula, se transforma em 2 vírus. Imagine que cada vírus desse entre novamente em uma célula e se transforme em novos 2 vírus. E cada vírus desse faça o mesmo processo
se transformando em novos 2 vírus. Então, no primeiro tempo que passou-se esse processo, um vírus se transformou em 2, 2 vírus se transformaram em 4, 4 vírus se transformaram em 8. Em outras palavras, um vírus se transformou em 2, um dado tempo nós temos a quantidade de vírus igual a 2 vezes 2, e agora nós temos uma quantidade de 2 vezes 2 vezes 2, considerando que isso continue sendo feito na mesma proporção, nós teremos aí, ao longo do tempo, os vírus sendo multiplicados na potência de base 2. E o expoente indica o tempo que leva para que o vírus invada a célula e se multiplique. Com o passar do tempo, imagine que esse processo de entrar na célula, pegar o material, destruir a célula e se transformar em 2, imagine que esse processo leve, sei lá, 1 hora. O que acontecerá então depois de 10 horas com esse processo? Depois de 10 horas nós teríamos 2 elevado a 10, ou seja, 1024 novos vírus dentro do organismo de uma pessoa. O que aconteceria então depois de 24 horas? Nós teríamos aí 2 elevado a 24. É uma conta um tanto quanto complicada para se fazer no braço. E aí entra um novo detalhe da nossa aula. Nós vamos aprender a usar agora o seu celular, a calculadora científica do seu celular, para você aprender a fazer contas de maneira a usar o expoente. Bom, em alguns celulares nós temos a calculadora científica. E a calculadora científica tem a função potência, que é uma função usada para que você faça cálculos exponenciais. Em algumas calculadoras, a função potência é dada através de uma tecla como essa, x elevado a y. Em outros, uma tecla como essa, um acento circunflexo. No nosso problema, nós estamos querendo saber quanto é 2 elevado a 24, já que nós estamos, hipoteticamente, assumindo que o vírus entre na célula, pegue o material e se transforme em 2 vírus a cada 1 hora. Se cada vírus fizer isso, em 24 horas nós teríamos 2 elevado a 24. Você vai pegar o 2, apertar a tecla, se o seu celular for essa tecla ou se for essa aqui, depois você digita 2, 4 e chegamos ao número que você está vendo aí no seu celular. É claro que nessa nossa hipótese nós não estamos levando em conta algumas situações. Por exemplo, a gente não sabe se um vírus entra na célula e viram 2. Imagine se cada vírus entrasse numa célula e virasse 5, por exemplo. Nós teríamos então a cada momento contado, a cada hora, na nossa hipótese, uma potência de 5. E depois de 24 horas, nós teríamos aí também 5 elevado a 24, que está dando esse número enorme que você está vendo aí na tela. Outro dado interessante é que este modelo também pode ser usado para calcular a disseminação do vírus nas pessoas. Nós sabemos que esse vírus ele é transmitido de pessoa para pessoa. É o espirro, é o ambiente fechado, o aperto de mão, e é por isso que as autoridades estão pedindo para que as pessoas se isolem. Em alguns países existem leis mais severas, como a quarentena. Quarentena é manter uma pessoa trancada durante uma determinada quantidade de tempo, para que ela não contamine outras pessoas. Agora, se uma pessoa contaminada aperta a mão de 4 pessoas, e cada pessoa dessa apertar a mão de mais 4,
numa média que nós estamos chutando aqui, nós estamos novamente com um crescimento exponencial de base 4. E o expoente seria as vezes em que essa pessoa está apertando a mão de outra. Se esse fenômeno acontecer, por exemplo, numa aglomeração, numa festa, num culto religioso, num espetáculo, onde as pessoas se cumprimentam, se abraçam, se beijam, você imagina então que muitas pessoas estariam contaminadas. Isso considerando, na nossa hipótese, que o vírus se multiplique em questão de horas. Mas nós não sabemos, pelo menos não temos essa informação, de quanto tempo ele leva para se reproduzir. E também não temos a informação de que, é lógico, né, que uma pessoa não pega um vírus apenas quando ela é contaminada. Seu corpo recebe uma carga muito maior de vírus que vão se multiplicando dentro do organismo. Esse crescimento exponencial também pode ser feito num gráfico, na qual nós colocamos num eixo horizontal, por exemplo, o tempo, e no eixo vertical nós podemos colocar a quantidade de pessoas infectadas ou de vírus que um modelo estatístico, por exemplo, pode estar desenvolvendo. E aí, se nós colocarmos o nosso exemplo, cada vírus se multiplicando em 2 a cada hora, nós podemos ver essa curva que vai aparecendo no gráfico aí. E nós podemos sobrepor a esta curva uma nova curva, por exemplo, se o vírus entrasse na célula e se transformasse em 3. O objetivo dessa nossa pequena aula é mostrar para vocês não os detalhes biológicos, se um vírus se transforma em 2, em 3, se leva 1 hora, se leva meia hora, se leva alguns minutos, não. Nós queremos que você entenda que o crescimento exponencial, ele é muito bom quando nós usamos a matemática financeira, os juros a nosso favor. É muito ruim quando você usa os juros contra você, porque os juros também crescem exponencialmente. E pior ainda, quando se trata de doenças infecto-contagiosas que vão se espalhando de pessoa para pessoa e vai também se espalhando dentro do nosso corpo, ok? Espero que você tenha entendido. Tenha um bom recesso obrigatório.